Convido a todos a estarem sobre os vossos pés. Neste momento nós vamos estar ouvindo a palavra do Senhor que será ministrada aos nossos corações, na certeza de que Deus vai continuar falando com a sua igreja. Eu quero convidar a irmã Gisele, que vai estar ministrando a palavra de Deus, que já se aproxime aqui da frente. E aproveitando o momento, eu convido o seu esposo, o pastor Pedro. Ele vai estar intercedendo pela irmã Gisele, que está incumbida com a responsabilidade de ministrar a palavra de Deus aos nossos corações. Saúde a igreja com a santa paz do Senhor. Oremos. Senhor querido e amado, Deus santo e poderoso, eu te louvo, te agradeço o teu santo nome, ó Pai, por o Senhor estar presente no nosso meio. Falou conosco, ó Pai, através das saudações, dos louvores, ó Pai, mas está aqui a tua serva, ó Pai, incumbida, Senhor Jesus, de fazer o teu querer e a tua vontade. Usa ela conforme for o seu querer, Pai. Fale conosco, ó Pai, porque Tu conhece a nossa necessidade. O Senhor conhece, ó Pai, cada um de nós. Querido e amado Santo Deus, que o Senhor possa fazer o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amada igreja, podeis assentar. Nessa noite quero agradecer ao nosso irmão André, ao nosso pastor Samuel pela confiança. Que Deus venha abençoar grandemente as vossas vidas, demais obreiro. Sem perca de tempo, convido a amada igreja a abrir no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, versículo 2. Nós vamos ler alguns versículos salteados, depois versículo 7, 8 e o versículo 11. Livro de 2 Reis, capítulo 5, verso 1 e o verso 2. Todos já acharam? Diz assim a palavra do nosso Senhor. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. 7. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vedes que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Porque rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Verso 11. Porém Naamã muito se indignou, e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará
o leproso. Amém? Nós estamos diante de uma palavra muito conhecida. Creio eu que todos, ou a maioria que estão aqui, conhece muito bem essa passagem. Quando nós estudamos o livro de Reis, nós vamos perceber que, principalmente no capítulo 5, Deus operar um grande milagre. Quando nós vamos estudar desde o livro de 1 Reis, 2 Reis, nós vamos perceber várias manifestações da parte de Deus, através dos grandes homens do Senhor. Nós vamos perceber que neste período, havia uma grande apostasia espiritual. Quando a Bíblia fala de apostasia, a Bíblia está dizendo de abandono da fé, ou abandono consciente. É quando a pessoa está praticando aquilo que é errado, sabendo que é errado. Nesse capítulo 5 que nós lemos nessa noite, nós vamos perceber 4 personagens principais, que é Naamã, a sua esposa, a menina e os servos de Naamã. Eu não quero me atentar exatamente sobre a personagem Naamã, mas eu quero trazer para as nossas vidas nessa noite grandes aprendizados que Deus falou no meu coração sobre essa passagem. Quando nós vamos perceber o capítulo 5, a partir do verso 1, o escritor começa escrevendo que Naamã era chefe do exército do rei da Síria. Quando a Bíblia fala de chefe, a Bíblia está dizendo de posto, ou um cargo. Mas eu percebo neste versículo primeiro, que Naamã, ele não é exatamente reconhecido pelo cargo que ele exerce. Mas Naamã também é mencionado sobre as suas virtudes. Nós vamos perceber nesse texto um posto, uma posição. Mas o escritor faz questão de falar de 3 qualidades que este homem tem. Vai dizer que ele era um grande homem diante do seu Senhor. Um homem respeitado pelo seu Senhor. Um homem que até exercia um cargo, uma posição. Mas a Bíblia faz questão de dizer que este homem era um homem valoroso. Antes do escritor tocar no que feria o coração de Naamã, primeiro ele vem dizendo as suas qualidades. Nós pegamos esse texto de Naamã, essa história deste homem, e aplicamos de uma forma errada. Falamos que Deus queria quebrar o orgulho deste homem, queria quebrar a soberba deste homem. Mas quando eu começo a examinar com um olhar espiritual dado da parte do Pai, eu vejo um homem que ele não vai conquistar virtudes depois do mergulho. Porque eu não posso transferir virtude para aquilo que é sobrenatural, mas eu tenho que construir virtude desde quando eu nasço. Mas vai dizer que Naamã, ele tem um cargo, é alguém que tem virtude, mas tem um porém na sua vida, e vai dizer, porém, Naamã era leproso. Eu vejo um homem que conquistou, alcançou várias guerras e saiu vitorioso. Um homem que saiu para batalhar não apenas uma vez, mas a Bíblia vai dizer que por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Por ele o Senhor dera livramentos aos sírios. A Bíblia está dizendo para nós nessa noite que Naamã é alguém que sai para guerrear. É alguém que é acostumado a ganhar guerra externa. Mas Naamã está vivendo uma guerra interna, que ele não está conseguindo lidar com aquilo que está do lado de dentro. Porque eu costumo dizer que as guerras em nós, elas são mais desafiadoras do que a guerra contra nós. Mas o Deus
Deus que é um Deus de guerra externa é o Deus de batalha interna. O mesmo Deus que levanta um homem que não servia ao Senhor, um homem que não conhecia ao Senhor. Naamã ia para as batalhas, Naamã ia para as guerras, Naamã saía vitorioso, Naamã ganhava. Mas quando Naamã entrava dentro de casa, Naamã tinha uma guerra dentro de si, que ele não estava sabendo lidar. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para falar com alguém. Eu sou o Deus de batalha externa, mas também eu sou um Deus de batalha interna, porque tem alguém batalhando do lado de fora. Ora, Deus dá vitória, ora, estende a mão, o Senhor abençoa, mas a sua própria batalha, a sua própria guerra, ele não está sabendo lidar. E o Senhor me trouxe, o Senhor te trouxe aqui para dizer: não é porque você ainda não alcançou o teu milagre tão esperado, que eu não estou trabalhando no cenário, que eu não estou trabalhando no cenário. Tem alguém que está falando: Deus, eu estendo a mão, o Senhor cura. Senhor, eu falo que o Senhor liberta, que o Senhor cura, que o Senhor restaura. Mas olha o cenário que eu estou vivendo, olha a batalha que eu estou vivendo dentro de casa. Senhor, o Senhor me usa para orar e o Senhor restaura casamento, mas eu estou vivendo um cenário improvável. Aí o Senhor está dizendo: se prepara, que eu estou levantando meninas nessa noite. Eu estou levantando menino para introduzir no cenário, para enxergar aquilo que você não está sabendo lidar. O Senhor falou ao meu coração de sexta para sábado. Era 1:30 da manhã quando eu estava examinando a palavra do Senhor. E o Senhor falou ao meu coração: filha, está faltando pessoas dentro da minha casa, com os olhos, com ouvidos, sensível à minha voz. Porque essa menina servia ao Senhor. Essa menina foi tirada da sua terra. Essa menina foi tirada dentro de casa. Naamã tirou dessa menina a sua casa, a sua família, tirou os seus projetos, o seu sonho. A Bíblia não fala o que ela sonhava, o que ela almejava, mas eu vejo alguém que, como jovem, como menina, ela tinha projetos, ela tinha sonhos, mas ela foi levada cativa como escrava para uma terra que não era sua, no meio de um povo que não falava a mesma língua, para um povo que servia a outros deuses. Mas eu vejo uma menina que está sendo levada escrava, mas uma coisa Naamã não pode tirar dessa menina, que é a fé no Deus vivo. Naamã tirou dela casa, tirou dela amigos, tirou dela família, tirou dela projetos, sonho, mas uma coisa Naamã não pode tirar, que é a fé no Deus que ela serve. Porque a fé que nós temos num Deus todo poderoso nos torna livre, nos torna livre. Uma menina que tinha tudo para olhar para o céu e dizer: Deus, o Senhor me abandonou, o Senhor me esqueceu. Por que o Senhor permitiu isso acontecer na minha vida? Por que o Senhor não entrou no meio e o Senhor não me livrou? Mas eu vejo uma menina que está em uma casa que não é sua, mas ela estava ligada com o céu, ela estava ligada com o céu. Por isso que é bom nós estar num cenário, ainda que seja improvável, ainda que o cenário diga: esqueça, abandona, desista. O Senhor está dizendo: não é o cenário que tem que te mudar, mas é você que vai mudar o cenário. Não é o cenário que tem que te mudar, mas é você que tem que mudar o cenário. Uma menina que está dentro de uma casa como escrava, mas ela estava ligada, ela estava atenta, e quando ela percebe o seu senhor que está leproso, ela diz para sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Aí o Senhor falou: filha, nos últimos tempos não está sendo assim. Ela tinha tudo para olhar para Naamã e dizer: ele está leproso porque tocou em quem não deveria tocar, ele está nessa situação porque tocou em mim. Mas não, quem tem fé no Deus vivo, ele se torna livre de sentimentos de mágoa. Quem tem
fé num Deus vivo não se prende a sentimento de mágoa, não se prende a sentimento de vingança, não. Porque se Deus habita em mim, eu não me prendo a sentimento de vingança, eu não me prendo a sentimento de ódio. Ela olhou para o seu Senhor, que tirou da sua terra, que machucou, que feriu. Ela falou para a sua senhora: eu sei, eu tenho certeza, se ele estiver diante do meu Senhor, diante do profeta, ele vai restaurar. Ele vai restaurar da sua lepra. É o Senhor dizendo: porque você tem parado de profetizar. Era 2:pouca da manhã, o Senhor falou comigo, me trouxe à minha memória uma frase que eu ouço aqui: nunca está bom que não possa melhorar. Nunca está bom que não possa melhorar. Aquela menina olhou para sua senhora, e a sua senhora ouviu e acreditou, creu. Então isso me mostra que essa menina dava testemunho dentro da casa de Naamã, dentro da casa de quem o feriu. A sua esposa de Naamã, ao ouvir da menina, vai notificar a Naamã dizendo: assim falou a menina, que é da terra de Israel. Naamã ouça aquilo, coloca no seu coração e vai procurar o rei da Síria. E ele vai notificar dizendo: assim falou a menina, que é da terra de Israel. O rei da Síria, ao olhar para Naamã, fala: vou te escrever uma carta, você vai levar para o rei de Israel. Leva prata, leva ouro, leva veste, e você vai procurar este profeta que a menina está dizendo. Naamã saiu com seu coração esperançoso. Naamã saiu com seu coração acreditando. Ele vai procurar o profeta que a menina falou dentro do palácio do rei de Israel. Por que Naamã vai procurar, pastor, o profeta dentro do palácio? Aí o Senhor me trouxe a memória de Elias. O Senhor me trouxe a memória de João Batista. Porque em palácio de reis, tanto como rei de Israel, como reis ímpios, eles tinham seus profeta, mas não é profeta verdadeiro, André. É profeta que é pago para profetizar o que o rei quer ouvir. Porque profeta verdadeiro não fica dentro do palácio. Profeta verdadeiro, ele antes de se apresentar no palácio, primeiro ele foi forjado no deserto. Eita, Naamã foi procurar o profeta, o homem de Deus, dentro do palácio do rei de Israel. Mas não é lá que o profeta está. O profeta não está dentro do palácio. Porque Eliseu não é profeta que é pago. Eliseu é homem de Deus. Eliseu é como Elias, aprendeu com Elias. Elias não se vendia, porque profeta e homem de Deus não é objeto. Ele é servo do Deus Altíssimo. Ele é servo do Deus Altíssimo. O Senhor está dizendo: não venda aquilo que eu te dei, não troca aquilo que eu entreguei nas tuas mãos, ainda que perca a tua cabeça, como João Batista. João Batista, ao olhar para Herodes, vai dizer: não é lícito possuir a mulher do teu irmão. Ei, João, se você pregar isso daí, você vai perder a sua cabeça. Ei, João, não fala isso não. Mas João Batista vai olhar para aquilo e vai dizer: ainda que eu perca a minha cabeça, eu não quero perder é o céu. Ainda que eu perca a minha cabeça, eu quero ser reconhecido é pelo céu. Ainda que eu venha morrer, eu não vou trocar aquilo que o Pai entregou nas minhas mãos. Aí o Senhor falou uma frase comigo: filha, beleza impressiona, mas a presença atrai. Beleza impressiona, mas beleza impressiona, mas a presença ela atrai. Há uma geração que quer impressionar. Está se levantando uma geração que não quer mais atrair a presença, quer impressionar. Porque rei está dentro do palácio, rei está na posição, rei está na cadeira, mas ele não tem mais a presença. Porque o rei, ao pegar aquela carta, a carta que foi notificada em nome de Naamã, era um pedido de socorro, era um pedido de ajuda. Mas o rei de Israel, ao
ao pegar aquela carta, ele olha aquele pedido de ajuda e ele diz: por acaso sou eu Deus para matar e vivificar? Por acaso eu sou o Senhor que posso restaurar esse leproso? Isso é um pretexto de guerra, porque há um conflito entre Israel e a Síria. Há um pretexto aqui aos olhos do rei, mas é um pedido de socorro. Aí o Senhor falou no meu coração: sabe o que é isso, filha? É pessoas que estão tão marcadas com guerra, é pessoas que estão tão machucadas, que tudo ele vê como indireta, tudo ele vê como acusação. É pessoas que estão feridas, é pessoas que estão machucadas, mas enquanto tem rei no palácio, ao perceber aquela carta, ao ler aquela carta, vai dizer: é um pretexto de guerra. Mas do outro lado tem um profeta sarado, tem um homem de Deus, eu dizendo: ei filha, tem profeta sarado na casa, tem homem, tem mulher de Deus na casa sarado. Enquanto tem alguém vendo como acusação, quando tem alguém olhando aquilo como um pretexto de guerra, do outro lado tem Eliseu, do outro lado tem um homem de Deus que vai olhar aquilo e vai dizer: ei, por que rasgaste, rei? Por que rasgaste as tuas vestes? Ei, rei, pode mandar esse homem vir até a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Ele saberá que há profeta em Israel. Pode mandar esse homem vir. Eliseu tinha tanta certeza que Deus iria restaurar, que Eliseu não se preocupou dizer: e se Deus não restaurar? E se Deus não fizer? Não, porque quem tem a convicção quem tem convicção o Deus que ele serve, ele não tem medo de falar o que Deus manda, ele não tem medo de fazer o que o Senhor manda. Ele tem a convicção e vai dizer: pode mandar, porque eu sei que Deus vai fazer, eu sei que Deus vai entrar, eu sei que o Senhor vai fazer o milagre acontecer. Eu sinto a graça do Senhor. E o Senhor está falando com alguém desta casa. Você foi introduzida nesse cenário, você foi colocado nesse cenário de perca, você foi colocado nesse cenário de dor. Não é para fechar a tua boca, não. Esteja sensível à minha voz, esteja sensível à minha voz. Volte a louvar como antes, volta a pregar como antes, volta a exercer como antes. O Senhor está renovando promessa nessa noite. O Senhor está renovando promessa nessa noite. Está dizendo: eu vou te levantar. Ainda que alguém olha para você e diz: é menina, é menina, é um jovem, é um simples menino, mas está cheio da presença de Deus, está cheio da presença de Deus, está com ouvido sensível, tem visão espiritual, tem um coração segundo o coração de Deus, não retribui o mal com o mal. Sabe por quê? Quem é livre, quem tem fé no Deus que ele serve, não vai guardar sentimentos de dor, não vai guardar sentimentos de vingança. Mas esse homem vai dizer: ah, por acaso sou eu Deus para matar e vivificar? Por acaso eu sou o Senhor para fazer alguma coisa? Mas Eliseu vai dizer: pode mandar ele vir aqui, porque o Senhor vai restaurar ele. Naamã fez um trajeto, Naamã projetou uma coisa. Por quê? Naamã, no seu coração e na sua mente, falou: eu vou lá, ele vai passar a mão no lugar, como o verso 11 que nós lemos. A Bíblia vai dizer que a lepra de Naamã estava em um lugar específico. Naamã aqui não estava todo leproso, porque ele mesmo falou: ele passará a mão sobre o lugar. Naamã fez um trajeto, Naamã projetou de um jeito. Ele vai até a casa do profeta, ele vai até a casa do homem de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que ao chegar na casa de Eliseu, Eliseu não vai receber ele. Eliseu vai mandar o seu servo e vai dizer: manda ele lavar 7 vezes no rio Jordão, e ele ficará purificado. Ele ficará purificado. Mas Naamã se indignou.
Naamã saiu irado, porque Naamã colocou o seu projeto, Naamã colocou a sua expectativa na pessoa errada, porque é o homem pode falhar. E o Senhor falou: filha, quando o homem e a mulher de Deus coloca a expectativa em mim, ele não se frustra, porque quando o inimigo pensou, a casa fechou, a porta do templo fechou. Durante a pandemia, o Senhor falou: filha, o inimigo até fechou a porta, mas o crente que tem intimidade comigo, a porta pode se fechar, mas a porta do céu, essa o diabo não fecha. A porta pode até fechar, mas quem tem vida no altar, ele não depende de porta aberta do templo. Ele, antes de sair de casa, ele faz a sua oração, entra no quarto, fecha a sua porta, em secreto fala com o Senhor. O diabo falou: fechei a porta, acabou a casa, acabou o culto, mas o culto começa lá dentro, porque quem tem intimidade com ele, eita, tem intimidade dentro de casa. Não se prepara aqui não, já sai preparado de casa. Não se consagra aqui não, se consagra dentro de casa. Ele não se prepara aqui, ele já sai preparado de casa. É o Senhor dizendo: ei, se prepara. Eu estou levantando uma geração que tem ouvido sensível à minha voz, que tem ouvido sensível à minha voz. O diabo está dizendo: vai morrer leproso, vai desistir, vai voltar para trás. Mas tem menina dentro da casa. Tem menina que quer ter intimidade com ele, quer ter intimidade com ele, dizendo: Senhor, ainda que o cenário que eu estou é um cenário improvável, eu quero ser instrumento teu de vida. Eu quero ser instrumento teu de vida. Onde soa a morte, vai soar a vida de Deus. Onde soa a morte, vai soar a vida de Deus. Vida de Deus, vida de Deus, vida de Deus, vida de Deus. Aqui não vai haver morte, não vai haver luz. Sabe por quê? A presença de Deus está no ambiente. A presença do Senhor está no ambiente. O Senhor está dizendo: ei, coloca a tua expectativa em mim, porque quando a porta do profeta estiver fechada, essa não fecha. Ainda que a porta do profeta esteja fechada, a porta do céu, essa ninguém fecha. 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 Estão tentando fechar a porta que Deus abriu, mas essa ninguém fecha. 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 Essa ninguém fecha, 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 diz o Senhor. Estão tentando calar a minha igreja, mas Deus está dizendo: Rabaio, Namam torabacandorabaiaçai, Amam toreberrai, Namam cho. Enquanto tem pessoas brigando, André, por posição, eu quero brigar é pela essência. Eu quero brigar é pela essência. Eu quero brigar é pela essência. Porque está na cadeira, está em lugar de destaque, sem a presença, não me leva a lugar nenhum. Mas eu ter a presença, ainda que eu esteja no deserto. Eita, João Batista não precisou falar. Vem aqui, eu estou pregando não. A presença de Deus, a presença de Deus atraía a multidão. A presença atraía a multidão. E pior que era no deserto, André, num lugar improvável, mas tinha a presença. Se tem a presença, tem pão. Se tem a presença, tem água. Se tem a presença, tem cura. Se tem a presença, tem libertação. Se tem a presença, tem quebrantamento de coração. Se tem a Abai,
dizendo: lute pela minha presença. Lute pela minha presença. A beleza impressiona, mas a presença, ela atrai. Ela atrai. Ela atrai, diz o Senhor. Tu pode entender nessa noite que o Senhor te colocou nesse cenário. Não é para você morrer. Não é que Deus te esqueceu. É porque Deus tem um propósito. O processo não é maior do que o projeto. O processo não é maior do que o propósito. O processo não é maior do que o projeto. O Senhor está falando contigo nessa noite. Se deixa ser usado pelo Senhor. Volte a louvar como antes. Se derrama como antes. O Senhor falou no meu coração nesse momento: filha, fala da experiência que você viveu comigo há 3 meses atrás. O Senhor falou no meu coração. Fui pregar em um culto. Eu percebia, pastor Samuel, o esforço do dirigente para trazer a essência para dentro da casa. Eu sentia a presença de Deus no louvor das irmãs. Sentia a presença de Deus no louvor dos jovens. Eu via o esforço do pastor de tentando avivar a igreja. Eu sentia. E o pastor também sentia. Eu começava a glorificar. Fui percebendo que a minha voz, pastor, começou a invadir o ambiente. Comecei a diminuir o meu glória. Comecei a diminuir o meu aleluia. E falei comigo mesmo na mente: vou louvar baixinho. Só tem eu glorificando e o pastor que está lá em cima. Comecei aos poucos a parar. Se passasse, pastor, um mosquito, tu escutava. E eu sentia a presença do Senhor em cada detalhe. Aí o Senhor falou comigo: sabe o que está acontecendo, filha, com a minha casa? É que o inimigo colocou na mente do meu povo: você pode glorificar com o coração. Eu sei que você pode adorar a Deus com o coração. Aí eu falei: como assim, Senhor? Porque o inimigo, filha, sabe que quando a minha igreja, ela dá lugar à minha presença, o cenário transforma. O cenário é diferente. O inimigo está falando que a minha igreja adora baixinho, glorifica baixinho. Para que glorificar tanto? Para que tudo isso? Para que desse jeito? Aí o Senhor falou: filha, quem sente a minha presença, é impossível de sair para fora. Porque uns, filha, me glorifica dando glória. Outros me glorifica dando aleluia. Uns me glorifica marchando. Outros me glorifica levantando a mão. Mas não tem como, filha, sentir a minha presença e falar: eu posso adorar com o coração. Eu posso adorar. Aí o Senhor falou: veja, filha, a diferença de quem é adorador e de quem é observador. Há 2 meses atrás eu estava aqui nesse culto. O Senhor falou comigo: filha, abre os teus olhos. Era um pastor branquinho que estava pregando aqui de cabelo bem lisinho. E o Senhor falou: abre os teus olhos. Está se levantando uma geração de fiscal de pregação, que não fica mais intercedendo pelo pregador, que não intercede, pastor, para quem está louvando. É uma geração que é fiscal de louvor, fiscal de pregação. Aí o Senhor falou no meu coração: sabe por quê, filha? Não está tendo mais batismo, não está tendo mais manifestação, porque o meu povo não entra em uma comunhão só, não entra em uma só fiação, em uma só essência, em uma só adoração. Deus usa fulano, Pai, batiza com o Espírito Santo, salva, Pai, restaura, Pai. Não importa quem está louvando, quem está pregando, não. O que importa é que o nome dele venha a ser glorificado. O que importa é que o nome dele venha a ser glorificado.
Aí o Senhor falou comigo: filha, por isso que o inimigo está implantando, não precisa de tudo isso. Assim foi como aquela pecadora, não tinha nome, não era conhecida como alguém de posição, mas era conhecida como uma pecadora. Mas ela sabia quem ela era e sabia quem Jesus era. E ela falou no seu coração: eu vou naquela reunião, vou transformar aquela reunião em um culto de adoração. Eu vou naquela reunião e vou transformar em um culto de adoração. Eu não quero ir de mãos vazias, não. Eu quero derramar na presença dEle. Eu vou me lançar na presença dEle. Eu vou me prostrar na presença de quem pode transformar. Eu vou me lançar na sua presença. Ela vai, não foi convidada, mas ela foi decidida a adorar. E quem é adorador por excelência transforma o ambiente. Quebrou o vaso, beijou os pés do Senhor, enxugou com os seus cabelos. Eu pergunto: Senhor, não era mais fácil enxugar com uma toalha? Aí o Senhor falou: filha, quem tem vontade de me adorar, não tem pressa de sair da minha presença. Não tem pressa de sair da minha presença. E Simão, que não sabia o que é adoração, e Simão, que não sabia o que é adorar, começou a criticar aquela essência, começou a julgar aquela mulher. Para que tudo isso? Bem sabia eu que ele não era profeta. Aí o Senhor falou: filha, quem me conhece só de ouvir falar, não sabe quem eu sou. Quem me conhece de ouvir falar, não sabe quem eu sou. Mas quem sabe quem eu sou, não se importa com as críticas, não se importa com a ponte, grita muito, chora muito. Para que tudo isso? Para que tudo isso? Não. Quem é adorador se lança, começa a chorar a Deus. Eu sou um pecador, eu sou uma pecadora, mas o Senhor pode me purificar, porque no teu sangue há poder, no teu nome há poder. Transforma, Pai, transforma-me, Pai, transforma-me, Pai. Eu estou aqui, Senhor, transforma-me. Aí Simão julga aquela mulher na sua mente. Bem sabia eu que ele não era profeta, mas Jesus era muito mais do que um profeta. Simão sabia quem ela era, mas Simão não conhecia o que ela seria. Aí Jesus: Simão, uma coisa tenho a dizer. E você falou: filha, uma coisa minha, ela é suficiente para fechar a boca de quem fala o que não deveria falar. Uma coisa minha, ela é suficiente para falar, para agir, para transformar. E ele vai dizer: Simão, havia dois, Simão, devedor. Havia dois, um devia 500, o outro devia 50, Simão. Para você, Simão, qual foi mais perdoado? Ah, Senhor, tenho para mim aquele a que muito foi perdoado. Julgaste bem, Simão. Viste tu esta mulher aqui, Simão? Eu entrei em tua casa e tu não me deste um ósculo. Simão, eu entrei na tua casa e Simão, você não ungiu a minha cabeça com óleo, Simão. Simão, eu entrei, foi na tua casa. A casa não é dela, a casa é tua, Simão. Mas você não me recebeu com cortesia, Simão. Mas esta daqui, desde que entrou na tua casa, não tem cessado de beijar os meus pés, não tem cessado de lavar os meus pés. Por isso, Simão, eu te digo que ela foi muito perdoada, porque quem muito ama, muito é perdoado. Quem muito ama, Simão, quem muito ama, Simão, também é muito perdoado. Aí o Senhor está falando contigo nessa noite: não muda a tua essência, não muda o teu jeito de adorar.
se lança sem reserva na minha presença, se derrama na minha presença, se derrama na minha presença. Quando você quebrar o teu vaso, a essência vai começar a exalar o ambiente. Quando o Senhor está falando, deixa exalar essa essência, deixa exalar essa essência. Aqui Naamã, ele fez um projeto, mas o profeta falou: não é do teu jeito. O Senhor permitiu tudo isso, Naamã. Você tem até qualidade, você tem até uma posição, e não é qualquer posição, mas você precisa reconhecer o único Deus verdadeiro. Você precisa reconhecer que em Israel, em outro lugar, não existe outro Deus como o Deus que eu sirvo. Não existe esse Deus, não existe como esse Deus, não existe Pai. O Senhor está dizendo: seja instrumento de vida, seja instrumento de cura, não seja instrumento de morte, mas seja instrumento de vida. Vai dizer: vai, a tua vitória está na obediência. Não tem como ter vitória sem obedecer. Não tem como ter vitória sem obediência. Naamã se indignou. Falou: pensei assim, que ele colocaria a mão sobre o lugar e ele seria restaurado. Naamã iria embora. Aí o Senhor falou: filha, por isso que vale a pena andar com pessoas verdadeiras. Porque aqui os servos de Naamã, ao perceber o seu senhor indo embora, principalmente indignado. Se o seu servo teria de conquistar alguma posição de destaque, ele poderia perder a posição, poderia até ser morto, mas amigo que é amigo de verdade, não massageia ego de ninguém. Amigo de verdade te aponta o caminho para o Jordão. Amigo de verdade não passa a mão na tua ferida, não. Vai dizer: não, Naamã, não, meu Senhor. Se o profeta dissesse grande coisa, difícil, o Senhor não faria. Quanto mais o Senhor mergulhar no rio, meu Senhor, é como se ele estivesse dizendo: não custa nada, não custa nada o Senhor fazer. Aí o Senhor falou: filha, fuja de pessoas que mesmo você estando errada, mas que concorda com teu erro, só para ter um lugar de destaque. Mas quem é verdadeiro vai apontar o céu para você. Quem é verdadeiro vai até esmagar a tua ferida, mas ele não vai expor a tua ferida. Ele vai te conduzir o caminho da cura. Ele vai te conduzir o caminho da restauração. Ele vai te conduzir o caminho da salvação. Vai dizer: não, meu Senhor, você pode até ser bom, mas você pode melhorar. Você pode até ser bom, mas você pode melhorar mais um pouquinho. Você pode ter virtude, Naamã, você pode ser valoroso, mas você tem uma lepra debaixo dessa armadura. Ei, Naamã, chegou o tempo de você ganhar a tua própria guerra do lado de dentro. Tem pessoas aqui dessa casa ganhando muitas guerras do lado de fora, mas está perdendo a guerra do lado de dentro. Está perdendo a guerra a favor do filho, está perdendo a guerra do casamento. Mas Deus está dizendo: eu, o Senhor, e finalizo aqui, sou Deus de guerra externa, mas também sou Deus de guerra interna. Eu sou o Deus que te dou vitória do lado de fora, mas também eu sou o Deus que estou visitando a tua casa nessa noite, que estou visitando a tua Pai. Eu estou visitando o teu casamento, estou visitando os teus filhos, estou visitando com restauração. Se prepara, chegou o tempo de você viver aquilo que você foi instrumento para muitos, mas chegou o tempo de você viver o sobrenatural de Deus. Sai daqui entendendo que você não é projeto do homem, você não é projeto da terra,
Você é projeto do céu. Você é projeto do céu. E quem é projeto do céu vai sofrer, vai gemer, vai chorar, mas haverá um cântico novo, 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 diz o Senhor dos Exércitos. Esteja atento à voz do Senhor, porque tem alguém do teu lado, debaixo da armadura, está sofrendo. Então fica atento, fala: Senhor, eu não quero só sentar nesse banco, mas eu quero ser instrumento teu, mas instrumento de cura, instrumento de vida, instrumento para restaurar aquilo que se perdeu, aquilo que aos olhos humanos é impossível, é caso perdido, mas quem dá a última palavra é o Senhor. Quem dá a última palavra é o Senhor, amém? Que a amada igreja venha ficar com essa palavra. Sai daqui hoje entendendo que o teu tempo chegou, o teu tempo de cantar chegou, diz o Senhor, amém? Deus abençoe. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que E sei, adorar é o que sou, nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu quero convidar aqui, fique em pé, aqueles que não são projetos de homens, mas são projetos de Deus. Somente quem compreendeu esta noite que você está aqui porque você não é projeto de homem. Deus tem um plano com a sua vida. Desde o início desta reunião, que o Senhor Deus fala conosco. A leitura oficial, feita pelo irmão Paulo, diz: olha, ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis. E na ministração da palavra da irmã Gisele, nós vimos aqui que uma menina, e eu gosto muito dessa passagem bíblica porque a Bíblia sequer cita o nome desta menina. Aquela menina que foi levada como escrava, cativa, mas ela tinha um testemunho de vida. Aquele testemunho de vida mudou a história do grande general Naamã. Com certeza mudou a história da sua família, mas mudou também a história de duas nações. O rei da Síria pensava que era ali motivo de guerra. Não, era o trabalhar do Senhor nosso Deus. Saiba, você não é projeto do homem. Foi dito aqui esta noite, o projeto do homem pode falhar, mas o projeto de Deus jamais falha. A porta do profeta pode fechar, mas a porta do céu está sempre aberta. O profeta talvez não vai passar a mão em cima da tua lepra, mas Deus vai curar a tua lepra. Glória a Deus. Meus amados, eu quero fazer um convite e faço em nome do Senhor.